E que não seja oração uma mera formalidade. Que essa oração que você e eu vamos colocar diante em louvor a Deus. Porque tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, a razão da nossa existência está em Deus. Então vamos, em primeiro lugar, ter um momento de uma oração de louvor e gratidão ao Senhor. E depois de louvarmos, agradecermos ao Senhor pelo que Ele é na vida de cada um de nós, simplesmente adorar a Deus pelo que Ele é. E que você, então, possa fazer uma oração de gratidão a Deus por mais este local que está aqui também. Amém? Vamos fazer essa oração. Senhor Jesus, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, pois Tu és o Senhor de nossas vidas. Sem o Senhor, nada somos, nada podemos fazer. O Senhor é claro em dizer que Tu és a videira verdadeira. Nós somos somente ramos. E ramos só dá fruto se estiver ligado à videira. Por isso nós te louvamos e te glorificamos, porque o Senhor é a videira viva que traz vida a cada um de nós. E pela vida encontrada no Senhor, e pela vida centrada no Senhor, nós te damos glória, louvor e adoração. Amém. Não somente hoje, mas nós unimos as nossas vozes de louvor e gratidão ao Senhor com os seres celestiais, com todos os seres que respiram, porque a Tua palavra diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Nós estamos nos juntando nessa hora a todos aqueles que em algum lugar, neste momento, glorificam o Teu nome no céu, sobre a terra ou em qualquer outro lugar, e até mesmo, como diz o livro do Apocalipse, e até debaixo da terra. Que em todo esse universo, onde o louvor e a glorificação chegam ao Senhor, que a nossa voz, singela e pequena, possa se juntar a essas outras vozes de louvor e gratidão, para que a grande voz de louvor e adoração ao Senhor seja alcançada. Amém. E por isso eu quero te agradecer por esse espaço, por essas portas abertas. Porque este lugar não é simplesmente para nos encontrarmos ocasionalmente, ou mesmo que seja regularmente, mas de uma forma completamente trivial. Que esse local seja um local em que genuinamente o Senhor seja honrado e exaltado. E que através da nossa vida lá fora, no nosso dia a dia, e quando nós nos encontrarmos nesse local, dedicado também para glorificar ao Senhor, nós encontramos o louvor genuíno, que é aquele povo, o fruto dos lábios que confessam o Teu nome. Obrigado, Senhor. Eu quero te agradecer por cada irmão, por cada irmã que está aqui hoje, por aqueles que fazem parte desta igreja local, por aqueles que, mesmo sendo de outras igrejas, mas estão conosco hoje para nos juntos louvarmos ao Senhor. Te dou graças pela vida de cada um que está aqui. Obrigado, e te dou graças pela vida de todas as tuas igrejas espalhadas por esta cidade, por esse estado, por esse país e ao redor do mundo. Amém. Obrigado, Senhor. A Ti a nossa adoração, hoje e sempre. E todos que concordam dizem amém. Amém, amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Podem tomar os seus assentos nesse instante. Eu havia dito para os pastores, nós temos pastores que estão conosco aqui hoje. Diga. Ok, vou fazer. Alguém poderia ficar próximo e talvez traduzindo junto? Alguém aqui tem que fazer? Você faz? Sarah, Paul, my daughter will be translating for you. It's a special. You know? Something special only for you. Okay. Good, good. Ok. Como eu disse, eu não convidei nenhum pregador em especial para estar aqui hoje, trazendo a palavra, mas eu pensei assim, pastores que vierem para dar um apoio para nós aqui hoje, eu gostaria que viesse, trouxesse uma palavra para nós, e como o pastor fala muito rapidamente, eu tenho certeza que nenhum vai gastar mais de 40 minutos na sua saudação, então vai ser rápido. Brincadeira, mas
Eu gostaria de convidar os pastores, que nós temos aqui conosco o pastor Monteiro, que vem lá de Nagasaki, é o mais distante aqui, né? Mais ou menos o que 1h30, 1h40. Ok, graças a Deus. Pastor Neudeli, que já é da casa também, né, pastor Neudeli, vai estar com a gente. Nosso querido pastor, e o pastor... Desculpa aí. Obrigado. Eu também estou achando que precisava de ter uma luzinha. Dava para acender essas luzes já? Pastor Marconi, que também tem o seu... Voltou a estar no seminário, né, pastor Marconi? Também tem uma escola de seminário, está aqui conosco hoje à noite. Eu vou começar então com o pastor Marconi. Pastor Marconi, vem até aqui à frente e traz-nos uma palavra inicial aqui de encorajamento para todos nós. Eu que agradeço. Graça e paz, irmãos. Amém. É o nome da igreja, né? Graça e paz. Um prazer poder estar com vocês, celebrando esse momento de mais uma igreja com as suas portas abertas para a pregação do Evangelho do Reino de Deus. Amém. E há um texto na Bíblia que está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 58. Quero deixar esse texto. Nessa versão que eu estou a ler, acho o texto bem mais rico na simplicidade da compreensão dele. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém. Eu sou pastor ali da Igreja Batista em Rockland e também tenho, pela misericórdia de Deus, a graça de termos uma escola de teologia que desde 2003 tem anunciado o Evangelho de forma interdenominacional. Já tive o privilégio de o Roosevelt estar conosco ensinando e também ali em Rockland, prestigiando alguns eventos da nossa igreja. E hoje eu disse, por que não estar ali, mesmo dando um jeito aí na agenda, estar aqui comungando com vocês. Esse texto, irmãos, ele é muito objetivo, principalmente na missão que vocês estão a iniciar aqui neste lugar. Sejam firmes. Amém. O começo é muito importante, mas o mais importante é a continuidade disso que nós estamos começando aqui. E a palavra do Senhor diz que sejam firmes. Que essa firmeza não seja só agora, não seja hoje, que não seja o momento da festa, mas sejam firmes no momento em que as adversidades virão, que os problemas vão surgir, que os embates também estarão presentes na vida da igreja. Então, sejam firmes. Amém. E eu acho que essa expressão de Paulo, quando ele diz sejam firmes e constantes, ou seja, a caminhada, ela é até que Cristo volte. Amém. Então, sejam constantes, não esmoreçam, não entreguem as armas, não pendurem suas harpas no salgueiro, sejam constantes. E quando tudo parecer difícil, e que vida de igreja tem os seus altos e baixos, tem os seus problemas, também tem suas bênçãos, sejam constantes. Amém. Sabe por quê? O resultado disso é a abundância, é o resultado que virá de um trabalho como esse. Sejam firmes, constantes, sempre abundantes.
Ou seja, os frutos virão. Você pode dizer amém por isso? Amém. Profeticamente, os frutos virão. Amém. Porque é resultado de quem trabalha, de quem persevera, de quem exerce confiança, os frutos, eles virão. Aí o apóstolo diz que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A vossa diaconia, o vosso serviço não é vão no Senhor. Irmãos, a maior recompensa do reino de Deus não deve ser esperada aqui na terra. Não deve ser esperada aplausos, elogios, tapinha nas costas. O vosso trabalho, ele não é vão no Senhor. É nele que você vai estar com a sua diaconia, com o seu serviço. E olha, a maior promoção no reino de Deus é ser servo. E que esse servir possa ser abundante na obra do Senhor. Essa é a palavra que eu deixo para o seu coração e desejo que essa iniciativa hoje possa ser constante e sempre abundante e que o resultado do trabalho de cada um receba a recompensa do nosso mestre maior. Deus encoraje esse servo de Deus, pastor Rosevart. Deus encoraje cada um de vocês, cooperadores, os obreiros aqui dessa casa. E o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Graça e paz para todos nós. Amém. Obrigado, pastor Bacone. Graças a Deus. Pastor Neudemir. Vem aqui também, pastor Neudemir. Traz-nos uma palavra nesse momento também. O pastor Neudemir está acompanhando também. Estamos juntos aqui, né, pastor? Desde que começamos ali, desde a casa, né? Eu não me considero um visitante. Eu tenho estado desde o início com os irmãos, e na verdade isso é um desejo que brotou no nosso coração já há algum tempo de vir nesta região um trabalho, uma igreja, e eu compartilhei isso com alguns irmãos aqui desde o tempo que estávamos buscando uma casa para comprar e deparamos com esta região. E por que não pensar em uma igreja aqui? E Deus foi conduzindo esse processo até realmente a instalação desta igreja aqui nessa cidade. E eu estou feliz pela conquista de vocês. Amém. Feliz pela inauguração. Nós estivemos jurando, trabalhando, participando dos encontros nos lares, e hoje nós podemos ver essa igreja aqui bonita. E eu quero trazer um abraço dos pastores batistas aqui da região, New England. Hoje eu estava divulgando aos pastores sobre este evento. Deus tem nos dado a condição de estar atuando como presidente da Ordem dos Pastores Batistas aqui da região de New England. E então trago em nome da Ordem este abraço, essa saudação. E também tenho estado ausente aqui deste trabalho, porque também nos veio uma responsabilidade, um desafio de estar ajudando a Igreja Batista Cenáculo em Stoughton. Nós estamos ali na estrutura, e assim como os irmãos. Em breve, esta igreja, este grupo, estará inaugurando o seu novo espaço. É a nossa oração, é o nosso desejo também. E com certeza queremos vê-los ali. Mas eu estava pensando no que realmente poderia falar. E eu quero ser sucinto nas minhas palavras. E pensei a priori, neste texto de 1 Coríntios. E lá no interior diz: quem chega primeiro no rio, bebe água limpa. Então, Marconi veio e bebeu água limpa. O texto que eu havia separado, ele se utilizou. Mas a palavra de Deus, ela é tremenda, porque há textos tremendos e bem oportunos para esse momento. E
Me veio à mente o texto de Mateus, capítulo 21. Pastor Rosemar, com certeza, já trouxe esta reflexão aqui para os irmãos. Versículo 12 e 13. 12 e 13. Mateus 21, versículos 12 e 13. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, apenas esta parte eu gostaria de grifar com vocês, de destacar: a minha casa será chamada casa de oração. É apenas esta palavra. Quero usar esta expressão de Jesus para aqueles que ali estavam usando do santuário, usando do templo para outros meios, para outros fins. A minha casa será chamada casa de oração. Nós temos visto muitas igrejas sendo organizadas, temos visto muitos ministérios sendo erguidos por aí, menos com esse objetivo de oração, menos com o objetivo de adoração. Igrejas têm sido edificadas e transformadas em casas de show. As pessoas têm ido para a igreja para assistir a um show. E, na verdade, não é esse o foco, não é esse o objetivo. O objetivo aqui é adorar ao Senhor. Vocês estão inaugurando um espaço e que vocês tenham em mente que este espaço é um espaço destinado a adorar e a buscar ao Senhor. Porque é neste lugar que experiências extraordinárias elas acontecem. Que é neste lugar e através das pessoas que aqui estão que Deus revela a sua palavra. Revela aquilo que Ele espera de nós. Que vocês possam tornar deste lugar um lugar de encontro, um encontro com Deus. Fazer deste lugar um lugar de oração, um lugar de experiências maravilhosas com Deus. Não venham para cá esperando encontrar aqui profissionais. Fazer um show, mas venham para cá no sentido de adorar e de buscar ao Senhor. Faça deste lugar, faça desta igreja um lugar que marque a vida desta cidade. Não é com show que você vai marcar, não é com show que você vai influenciar famílias, mas é com a oração, é com a transformação que vocês vão impactar a cidade. E esta cidade precisa saber que há uma igreja que ora, que há uma igreja que busca o Senhor, que há uma igreja que adora o Senhor. Amém. Que esta igreja, Igreja Batista, Graça e Paz, receba o epígrafe de uma igreja que ora. Amém. Uma igreja que busque ao Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Acabou que o meu convite para o pastor Ludelino ir aqui à frente falar, né? É tão simples, porque a gente é tão próximo, né? Esqueci de mencionar que ele é o presidente da ordem dos pastores. Para só os amigos, é brincadeira. Pastor querido Monteiro, eu chamo de menininho, eu te chamo de Monteiro. Como é que você prefere ser chamado, afinal de contas? Um fala Lininha, outro fala Monteiro, outro fala Monteiro Lininha. Né? Pastor Monteiro, não, lá de Nagasaki, né? Que é lá em Canérica. Tivemos a oportunidade de estar uma vez lá também, na igreja, graças a Deus, e você está aqui com a gente. Por que pareça, também a gente escolhido por dinheiro, por isso que...
Então tá confirmado. Vai pegar meu texto também aí. Então, vou fazer a conclusão, irmão. Só não me diga que o segundo texto que você pensou foi o Mateus 21. Não, não foi não, rapaz. Mas ele caminhou na direção justamente que eu estava pensando aqui, quer dizer, o Espírito Santo falando comigo, eu falei, é por aí, está confirmando então a conclusão da reflexão. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade a Deus, a oportunidade de estar aqui com os irmãos que estiveram lá no nosso, algumas vezes, lá na tarde. Eu fiquei imaginando aqui, talvez, trazer meu grupo para cá. Assim, muito novo na igreja, gente nova chegando, graças a Deus, a tocar e tal. Quando eu vi que lá e viu, ia ser muito legal, talvez, ver o dia que vocês aqui. Glória a Deus. E a gente fazer o mesmo. Também. Você vem lá também. Tá bom. Irmão, nós temos que vivenciar um momento de grandes desafios. Mas quando o David citou alguns exemplos aqui de lugares que abrem, estão abrindo suas portas, colocando o nome de igreja, mas quando você entra, você não vê ali realmente na igreja sempre a palavra de Deus. Então precisamos tomar muito cuidado com aquilo que está surgindo como surge. Eu costumo falar às pessoas da minha igreja que se eu tivesse hoje se fazer parte de começar minha carreira numa igreja, eu ia procurar saber quem é o pastor da igreja, a família pastoral, conhecer a história da igreja, como ela foi formada, e também conhecer como a parte financeira é administrada pela igreja, sem missões, tudo isso. Tá? Então, precisa tomar realmente alguns cuidados. Eu faço parte também da ordem, juntamente com o nosso pastor. Inclusive, agora, na última semana de julho, nós vamos ter o nosso congresso, que é a propaganda, sem pedir permissão. Está permitido. Está permitido a propaganda da nosso seminário, um seminário para pastores, esposas, famílias pastorais, e sexta e sábado também para liderança, jovem, encontro de jovens. Se você puder estar lá nesse dia, vai ser muito legal, tá bom? Pois bem, o texto que eu quero trazer para os irmãos, o texto que está em Atos, capítulo 2, versículo 41 em diante. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina. A igreja que quer crescer no sentido não de número, porque a matemática de Deus é diferente da nossa. A igreja que quer realmente cumprir a ordem de Jesus, o mesmo do Senhor Jesus, ela tem que ser perseverante na doutrina. E doutrina é ensino. Você chega em um determinado lugar, fala de tudo, mas não fala de Jesus, não fala da base da igreja, da pedra principal. Doutrina. Os irmãos não conhecem o que a igreja crê, o que a igreja prega, como é que é o que pensa a respeito de salvação, escatologia, soterologia, eclesiologia, esses assuntos importantes, básicos para a igreja que se inicia. Como você formar um discípulo, um pregador da palavra de Deus, se ela não conhece doutrina? Se ela não estuda a palavra de Deus? Aqui está o texto, perseverar na doutrina. O pastor Marconi disse sobre perseverança, não desanimar, porque o trabalho da igreja não é bom, porque o Senhor está à frente. Nós trabalhamos, nós somos missionários do Senhor. Perseverar na doutrina dos apóstolos, que era os apóstolos pregaram, aquilo que eles viram, ouviram, testemunharam, e eles não negociavam a fé deles. Eles se uniam para a comunhão. Como é importante isso aqui, irmãos? Comunhão, bater papo, se alegrar, mas tudo na presença do Senhor, para a honra e glória do nome dele. No partir do pão e nas orações. Tá? Se reuniam para estar juntos, doutrinas, celebrações, das doutrinas, celebração da ceia do Senhor, nas orações. Pois bem, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Essa palavra que eu vim trazer para vocês. Fiquem firmes, constantes no Senhor. Estejam juntos. Procure aprender cada vez mais e mais aquilo que o Espírito Santo vai ministrar ao vosso coração.
E para terminar, irmãos, você conhece a história de Pedro e João, no terminal da hora chamada hora da oração mesmo, foi ao templo. E chegando lá, na entrada do templo, tinha um homem pedindo esmola. Essa semana, isso falou muito no meu coração. Porque aquele homem, ele não andava. Aquele homem, todo dia era colocar ele à porta do templo para pedir esmolas. E Pedro e João chegam com autoridade e olham para aquele homem. Veja bem, ele chega para aquele homem e fala: olhe para mim. Eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro, nem ouro. Mas o que eu tenho de ouro. Pedro ali com a autoridade do Senhor, e João, agora aquele homem fica em pé, ele ficou em pé. E o resultado foi fantástico. Houve a cura naquele momento. Aquele homem começou a adorar ao Senhor. Mas as pessoas se envolveram, viraram perto e achavam que o que é isso? O que está acontecendo? Pedro e João, que poder é esse? Mas sabe o que me chama a atenção, irmão? Quando aqueles dois homens, quando Pedro disse, olha para mim, é o que a igreja de hoje precisa fazer. Vão chegar pessoas escravas, com suas dependências, como o irmão falou, e vão procurar a tua ajuda. E você precisa ter autoridade como membro dessa igreja. E fala, olha para mim. Ele vai olhar nos seus olhos. Ele precisa ver nos seus olhos, na sua face, a presença de Jesus Cristo. Amém. Em muitos lugares, olha para mim. Até milagres acontecem. Mas a fama, a divulgação é para aquele que fez. Do apóstolo, do bispo, do pastor. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Que a tua vida, a minha vida como ministro do Evangelho, a cada dia se deixar. Olha para mim. E as pessoas vão ver, nós, membros da igreja, a presença de Jesus na nossa vida. Deus abençoe a amada igreja. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para você ficar de pé por mais um instante, mais uma vez. Eu pedi para nós cantarmos esse cântico aí. Esse cântico é tão conhecido, né? Mesmo se não tivesse ali para colocar a letra refletida na parede, eu tenho certeza que todos conhecem. Amém. E de tudo que está sendo falado, é importante realmente enfatizar. E a razão de tudo isso é Jesus. Ele é o único que é digno. Ele é o único que merece toda a honra, glória, força, poder, só Ele. É o único que é digno. Levante as suas mãos para louvar ao Senhor.
Também quero deixar uma rápida meditação para todos nós nessa noite. A noite ainda ensolarada, né? Graças a Deus por isso. E nem estamos no Alasca. Abram comigo, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu não havia pensado em 1 Coríntios 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu quero ler do verso 6 ao 10, somente. Atos 16, de 6 a 10. Diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava: ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém. Senhor Jesus, a Ti damos todo o louvor, toda a glória, toda a adoração. As palavras que acabamos de cantar não são palavras vazias, mas provêm do fundo do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, que proclama que só o Senhor é o único digno de receber a adoração. E a razão da igreja está em Cristo Jesus. E é por isso que te pedimos que o Senhor faça-nos sempre compreender mais e mais a tua vontade e o teu dirigir. Em nome de Jesus, amém. Amém. Para tomar os seus assentos, como eu disse, vai ser uma rápida meditação. Não vou pregar em cima dessa passagem hoje. Mas o capítulo 16 de Atos é um texto que sempre me chama muito a atenção, porque ele é um texto que mostra exatamente o que nós devemos entender sobre igreja. Nesse aspecto aqui. Porque, em primeiro lugar, assim, igreja não é um clube social, onde pessoas encontram-se uma vez por semana e para se agradarem mutuamente. Faz parte, é bom, não estou dizendo que não, mas não é isso que é igreja. Igreja não é uma ONG, uma organização não governamental para fazer mais diferentes propósitos. Que pode fazer também, mas isso não é igreja. Igreja não é, como foi até dito, uma casa de shows, né? Onde as pessoas vão para se deliciarem por um momento com apresentações. Igreja não é isso. Igreja é, acima de tudo, a obra de Deus sendo feita sobre a terra. Igreja é o local onde o transcendente e o imanente se encontram. Onde o espiritual e o material se encontram. Porque a igreja, abrindo um parênteses de Atos, Paulo a chama de o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é onde o Espírito é realizado. E igreja, portanto, não é também, infelizmente, o que para muitos acabou se tornando um business. Igreja não é um business, igreja não é um negócio. Eu me lembro que uma vez, uma pessoa que eu conhecia, e ele olhou para mim e disse assim: você também é pastor, né? Eu falei, sim. Ele olhou para mim e disse: pois é, né? Porque templo é dinheiro. Ele usou aquela expressão que muitas vezes as pessoas falam, né? Tempo é dinheiro. Aí ele colocou o L antes do O e disse: templo é dinheiro, né? Eu falei: templo pode ser dinheiro. Igreja não. Igreja não.
Realmente, muitos usam templo, religião, como uma forma de fazer dinheiro. Isso é verdade. Você não está errado, não. Mas igreja não é dinheiro. Igreja é o corpo de Jesus Cristo. Igreja é obra de Deus. Templo pode ser dinheiro, mas igreja nunca. Tanto que não é business, que ela não é formada baseada nas expectativas de quanto ela dará de retorno. Se fosse assim, estaríamos já fracassados. E a igreja só se torna igreja quando ela, de fato, age na direção de Cristo e do seu Espírito. E esse texto de Atos aqui, o que eu acho ele fantástico, é que nós estamos falando de um dos personagens da história da igreja, daquele que nós chamamos de o exemplo de fundador de igreja, se a gente poderia assim dizer, Paulo. E o texto que eu li para vocês, que nós lemos aqui juntos, antes do verso 6, diz o seguinte, volta só um pouquinho os seus olhos para o verso 5. Ele faz uma pequena introdução sobre como estava acontecendo, que estavam andando de cidade em cidade. E no verso 5 diz, assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. Aí você fala, amor, que coisa maravilhosa. Aí Paulo, empolgado. Então Paulo falou assim, então agora nós vamos fazer o seguinte, então agora nós vamos entrar para a Ásia. Ásia aqui não significa China, Índia. Ásia aqui é onde atualmente é a Turquia. É a Ásia chamada Ásia Menor. É onde se você olhar no mapa, é onde está a Turquia hoje. É onde estão as cidades de Éfeso, a grande cidade de Éfeso, aquelas cartas das igrejas do Apocalipse, ali é a Ásia. Nós vamos para a Ásia. E o Espírito Santo disse, você não vai para lá. Você não vai para lá. Como não, Senhor? Eu quero ir para a Ásia. E o Espírito Santo disse, você não vai para a Ásia. Então tá bom. Então vamos dar uma meia volta, vamos olhar para uma outra direção. Vamos então para Bitínia. Uma outra região também importante. Aí agora diz assim, não só o Espírito Santo, mas diz, e o Espírito de Jesus lhe impediu. Lhe impediu. É muito interessante que muitas vezes a gente pensa assim, meu Deus, por que será que não deu certo ali a implantação daquela igreja ou aquele local? É obra do diabo, às vezes foi Deus que não queria que fosse feito. Porque a igreja não é business. A igreja não é um templo para fazer dinheiro. A igreja é a obra de Deus. E a obra de Deus só pode ser feita de uma maneira. Não tem duas. Só tem uma maneira. A obra de Deus só pode ser feita segundo a direção de Deus. Amém. Senão não é de Deus. Portanto, mesmo que Paulo, o apóstolo, cheio das boas intenções corretas, nem estou dizendo que Paulo, porque que Paulo estava mal intencionado, longe de pensar isso, que Paulo estava mal intencionado, porque ele queria ir para... Não, longe disso. Quem duvidaria que Paulo queria ir para a Ásia para anunciar o Evangelho e Cristo ser anunciado naquela região com a mensagem genuína do Evangelho? Alguém duvida disso? Eu não duvido. Mas o Espírito Santo disse, não. Então vamos para Bitínia. O Espírito de Jesus, não. Por que Paulo foi impedido de ir para duas regiões que ele colocou a sua visão, o seu olhar e para ir para lá? Porque já estava sendo dada a lição clara. Você vai plantar igreja aonde o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, aonde Cristo disser, é aqui. Porque senão ela se torna projeto humano somente. Por isso eu até digo, às vezes algumas pessoas podem até me entender mal quando eu falo isso. Que eu digo que
nos dias que nós olhamos muito ao nosso redor, nós confundimos igreja com templos, nós confundimos igreja com bons programas religiosos. Nós pensamos que essas coisas são igreja. Isso nos confunde e nos tira do verdadeiro sentido do que é igreja. Igreja é, acima de tudo, um local aonde se estabelece a vontade de Deus, aonde a vontade de Deus é feita, onde Cristo é glorificado, e através da vontade de Deus e de Cristo ser glorificado, vidas serão alcançadas. Isso é igreja. E, portanto, a igreja tem que ter compromisso com Cristo e a sua palavra. Com mais nada. Não me entendam mal também, mais uma coisa que eu vou dizer aqui. Portanto, nós até podemos ter muito boas organizações religiosas ao nosso redor. E até é bom que tenham boas organizações religiosas. Eu prefiro que tenhamos boas organizações religiosas. E quando eu digo boas organizações, são aquelas que não estão centradas no tempo e no dinheiro. Que é melhor do que ter coisas por mal. Mas igrejas são poucas. Igrejas são poucas. E o grande problema que muitos têm é de pensar de que a coisa tem que ser feita de tal forma que logo a igreja aparece, ela se destaca na cidade e ela se torna um referencial para... A igreja tem que pensar como João Batista também. Importa que ele cresça e que eu diminua. Porque a igreja tem que ser feita, dirigida pelo Espírito Santo, dirigida pelo Espírito de Jesus. Eu acho interessante aqui depois do texto, é quando ele enfatiza isso. O Espírito de Jesus. Porque o Espírito que dá vida à igreja é o Espírito de Jesus. É a vida de Jesus. E Espírito significa fôlego, respiração. A igreja respira, a igreja é vida, é viva, se o Espírito de Jesus respira dentro dela. Podemos ter bons programas, podemos ter bons eventos, tudo muito bom, bonito, maravilhoso, agradável. Mas precisamos, acima de tudo, da igreja saber para onde ela está sendo direcionada pelo Espírito de Jesus. Então, quando Paulo tentou ir para a Ásia, o Espírito Santo disse não. Quando ele tentou ir para Bitínia, o Espírito de Jesus disse não. Então ele pegou e ficou em Troade. E ali ele teve uma visão, um sonho. Eu não sei como é que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, disse para ele as outras vezes, não vai. O texto não disse, só disse, não vai. Foi impedido. Não foi Satanás que lhe impediu. Foi o Espírito, porque Deus tinha um propósito muito claro. E naquela noite, Paulo teve uma visão em que ele viu um homem macedônio. E esse macedônio rogava a ele: passa, Macedônia, ajuda-nos. Macedônia, eu acho interessante a visão de um homem macedônio. Porque a história mostra-nos que um dos maiores impérios construídos na história da humanidade saiu da Macedônia. Alexandre, e depois ficou conhecido como o Grande, era um macedônio. E ele começou na tentativa de unificar os gregos, que viviam em cidades-estados separados, mais ou menos meio parecido com o Batista, Igreja Batista, Segunda Batista. Mais ou menos por eram cidades-estados gregas, né? Eu tenho uma piadinha sobre isso, mas não me contei, não vou contar lá agora. Mas ele ficou em Troade. E sabe uma coisa interessante? O nome completo da cidade, Troade, obrigado. O nome completo da cidade, Troade, é Troade Alexandrina. Porque era em homenagem a quem? Alexandre, o Grande, o Conquistador. Alexandre saiu um dia pelo mundo, começou na Macedônia e começou unificando os gregos
E foi expandindo, conseguiu chegar na Índia. E criou um vasto império helênico, alexandrino, macedônio em essência. E agora, Paulo, na cidade de Troade, tem uma visão de um homem da Macedônia dizendo assim: passa a Macedônia, ajuda-nos. Os macedônios foram conquistadores do mundo e agora eles vão ser conquistados não pela força das armas, não pelo poderio militar, não pela opressão política, não pelo conchavo da política com a religião, mas através de uma única forma, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. E a primeira cidade da Macedônia que Paulo entra chama-se Filipos, que era justamente chamada por esse nome em homenagem ao pai de Alexandre. A igreja começa na Europa, através da Macedônia, através da cidade de Filipos, que estavam acostumados a ver a força e o poderio. Mas agora eles vão ver a força que não vem pela opressão, mas a força que vem pelo amor. Porque nada é mais poderoso do que o amor. O que conquista vidas para Cristo é o amor de Deus. Macedônia conheceu o poder militar. Agora eles vão conhecer o poder que não vem da força humana, nem do poderio bélico, mas do amor. E ontem à noite, que eu quero encerrar, eu estava ouvindo um pouco de música, e eu ouvi ontem umas canções compostas por um compositor que eu gosto, chamado Mahler. E eu achei muito interessante que a primeira canção, que eu estava ouvindo, a letra diz o seguinte, e foi interessante que comecei a meditar em tudo isso. A cantora canta assim, a tradução. O poema foi composto por um poeta alemão chamado Friedrich Schiller. Mahler fez a música. Mas a letra, eu não vou cantar. Mas a letra diz assim: se você amar por causa da beleza, não me ame. Ame o sol, porque tem seus cabelos dourados. Se você amar por causa da juventude, não me ame. Ame a primavera, porque ela se renova, se rejuvenesce a cada ano. Se você amar por causa das riquezas, ame as sereias, porque elas têm pérolas cintilantes. Esses são os 3 primeiros versos. Veja que ele diz o quê? Ele quer dizer com isso: se o amor for baseado na atração dos olhos, naquilo que é enganoso, que é uma sereia, um ser que nem existe, que oferece ilusões. Ele conclui dizendo assim: mas se você amar por causa do amor, então me ame, porque eu também sempre te amarei, e o meu amor sempre crescerá. É a igreja. Amém. A igreja não faz nada porque ama o que é belo, porque ama o que é jovial, porque ama o que é lindo, cintilante, rico. Ama porque ama. E ama porque foi amada em primeiro lugar por Jesus Cristo. Foi essa a mensagem que conquistou a Macedônia. E essa é a mensagem que conquista as nossas vidas. E é esta a mensagem que pode conquistar vidas para o Senhor em Shrewsbury, em qualquer outra cidade. Glória a Deus por isso, amém. Que amemos pelo amor, e o amor que vem de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé nesse instante.